Classificação dos verbos, uma aula teórica, porém muito importante, tá, pessoal? Porque tem alunos que começam a me perguntar nas aulas futuras. A gente vai falar bastante sobre esses termos que a gente vai aprender hoje e aí vocês já devem saber o que significa, tá? É esta aula e mais a aula que vem. As duas aulas são muito importantes para as aulas vindouras, as aulas que virão, tá? O que acontece? O aluno não sabe do que eu vou explicar hoje, né? Eu estou falando nas outras aulas sobre os termos e aí tem aluno que coloca no comentário: ah, professor, explica o que é isso, ah, professor, explica o que é aquilo. Não precisa. Classificação do verbo é uma aula que a gente vai fazer agora e mais aula que vem para falar de mais 2 tipos de verbos, uma aula importantíssima para que o aluno saiba e já siga, né, sabendo o que significa. Tem alunos que fazem isso. O professor não explicou isso, o professor não explicou aquilo. É um curso, pessoal. Um curso, né, ele é composto de várias aulas. A banca não quer quem está por aí fazendo curso, assistindo vídeos de 1 minuto. A banca não quer esse tipo de aluno. A banca quer um aluno que saiba da gramática, que esteja fazendo um curso completo. Nesse sentido, eu parabenizo você que está aqui fazendo o curso completo, é isso mesmo que a banca quer, porque geralmente o aluno que vem: ah, professor, esqueceu de explicar isso, ah, professor, esqueceu de explicar aquilo. É aquele aluno que está por aí estudando em vídeos de 1 minuto, tá bom? Vamos lá. Dito isso, vamos para a nossa aula, né, de número 4. Bom, pessoal, os verbos, eles têm uma classificação, e essa classificação ela é muito importante que vocês saibam quais são, né, os tipos de verbos que existem. Eles são classificados em quais tipos de verbos? O primeiro seria aquele ali, o verbo regular, tá? Verbos regulares. Depois nós temos os verbos irregulares. Depois temos os verbos anômalos. Temos também os verbos defectivos, bem como os verbos abundantes. E na próxima aula, conforme eu falei para vocês, nós veremos os verbos auxiliares e os verbos principais, tá? Os tipos de verbos que existem na língua portuguesa em se tratando de conjugação verbal. Tá bom, pessoal? Nós veremos primeiro, claro, os verbos regulares, que é o mais fácil que tem. O verbo regular é aquele cujo radical não vai se modificar do início ao fim da sua conjugação. Conjugar um verbo é colocá-lo em todos os seus tempos, modos e pessoas possíveis. Quer fazer isso aqui, ó. Lembra da tabela que eu passei para vocês lá na primeira aula? Né? Você vai conjugar o verbo cantar aqui da primeira pessoa, né, até a última pessoa aqui, e o radical, tanto do verbo cantar, quanto do verbo vender, quanto do verbo partir, seguirá o mesmo, tá? Seguirá o mesmo, ele não se modificará, não vai ter modificação, tá? Eu sugiro que vocês conjuguem pelo menos um. Se puder conjugar os 3, melhor. Um de cada conjugação, cantar, vender e partir, isso é importante. Se tu quer mesmo aprender, tem que ser desse jeito, tá? Um de primeira conjugação, um de segunda e um de terceira. Pode conjugar na tabelinha, faz aqui à mão, faz no computador, como você quiser fazer. Mas esses são os verbos regulares, aquele cujo radical é o mesmo do início ao fim. Você vai conjugar e o radical não vai se modificar de forma alguma, tá, pessoal? Vamos lá para os verbos irregulares. Esse, né, é aquele cujo radical sofre alguma alteração, digamos assim, porque vai aumentando, tá? O que é alguma alteração? Observem, só nesses tempos aqui, primeira, segunda e terceira pessoa, não há necessidade de colocar mais verbos, que vocês vão ver que nós temos aqui o verbo dizer, ó. Então, a primeira pessoa do presente do indicativo é eu digo. Primeira pessoa do presente do indicativo é eu digo, tem um G ali. Já na segunda pessoa, né, e do singular, ó, passando para a segunda, já tem um Z, já é tu dizes. Mudou de G para Z. Se eu coloco em outro tempo, agora no pretérito perfeito, já muda para S, já é eu disse. Tá? E num outro tempo futuro do presente, já muda de S para R. Porém, percebam que o di não se modifica. Di, ó, tudo di, a música lá. Tá? Não modificou. Então nós temos aqui um verbo irregular, aquele cujo radical sofre alguma alteração. Esses aqui são exemplos de verbos irregulares. Podem, se vocês puderem, tá? Se vocês puderem, e eu aconselho que façam isso, conjugar pelo menos um verbo, né, que seja irregular, um desses aqui, ou dizer.
tá? Então conjugue que também vai ser importante para vocês. O próximo verbo é o anômalo. Esse aqui, pessoal, vai avacalhar todo o radical, tá? Ele modifica totalmente o radical, apresenta mais de um radical, na verdade. E aí eu tenho aqui o verbo ser, que está em azul, aqui para mim aparece em azul, e o verbo ir, que aparece em amarelinho ou rosinha para vocês. Eu falo uma cor, aparece outra na tela, tá? Mas estão de cores diferentes, dá para que vocês vejam aqui, ó. Ser, ir, ser, ir, ser e ir. A gente vai ver primeiro o ser. Tá lá, ó. Eu sou, tu és. Primeira, segunda pessoa já mudou. Totalmente. Já não é mais, mudou totalmente o radical. Né? Dá para perceber que é bem anômalo. Né? A anomalia persiste quando eu mudo aqui para o pretérito imperfeito do indicativo. É era. Ó, sou, és e era. Não tem nada a ver um com o outro. Muda totalmente. E quando eu vou para o pretérito perfeito do indicativo aqui, ó, já fica fui, que não tem nada a ver com os outros três, né? Então cada um é um tipo de verbo, digamos assim, né? Mudou totalmente, apresenta mais de um radical, tá, pessoal? Agora vamos para o ir. O ir eu tenho aqui a anomalia no vou, depois eu tenho no ides, totalmente diferente. Depois aqui no pretérito imperfeito do indicativo, já vai para ia. E aqui no pretérito perfeito do indicativo é fui, tá? Atenção especial, né? Atenção especial aqui, ó, para o pretérito perfeito do indicativo do verbo ser e ir. São os verbos anômalos, tá, pessoal? Só tem dois na língua portuguesa, que é o ser e o ir, tá? Conjuguem esses dois verbos aqui, é muito importante, tá? Em todos os seus tempos, modos, pessoas. Percebam que aqui é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, tá, pessoal? O ser com o ir. E tá tudo bem que seja assim. Mas já foi questão de concurso. É fui, foste, foi, vamos, foi. É a mesma coisa, pro ser e pro ir, no pretérito perfeito do indicativo. Não tem problema. O que vai me dizer se é ser ou se é ir? O contexto vai me dizer, tá? Então prestem atenção no pretérito perfeito do indicativo do verbo ser e ir, né? Cujas pessoas são iguais. Vocês podem perceber ele, igualzinho. Não tem diferença. Vamos lá para os defectivos, que são aqueles que não são conjugados em todas as suas pessoas, tempos ou modos, tá? O verbo falir é um verbo defectivo, tá? Parece defecar, né? Eu acho tão feio esse nome, defectivo. Ó, ele só tem aqui a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural. As outras pessoas do presente do indicativo ele não tem. Só tem nós falimos e vós falis. Significa dizer que se você colocou aí o falir, tá errado. Ó, porque não tem essa pessoa no presente do indicativo. Já no presente do subjuntivo não tem nenhuma pessoa. Ele não é conjugado nesse tempo, no presente do indicativo. Eu estou colocando as pessoas aqui, pessoal, para que vocês se localizem, mas eu não vou colocar mais daqui para frente, tá? Já tem que saber, eu, tu, ele, nós, nós, eles. Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, tá? O pretérito imperfeito do indicativo tem todas as pessoas. Olha que interessante, né? Isso vai acontecer com um verbo defectivo. Esse aqui, o doer, é um verbo defectivo. Por questões óbvias, né? Não tem um modo imperativo. Como é que eu vou pedir para outra pessoa doer? Doa tu, doa você, doa, né? Não tem como. Então ele não tem no modo imperativo, por exemplo, o verbo doer, tá? Esses aqui são verbos defectivos. Se vocês puderem conjugar um deles em todos os seus tempos, modos, pessoas e tudo, podem fazer isso. Adequar, abolir, colorir e banir, tá? Então tem amostras ali embaixo, percebam que o verbo defectivo é esse, não é conjugado em todas as suas pessoas, né? Modos, tempos, ele não é conjugado em tudo que está ali na tabela, tá? Só em algumas partes. E os verbos, pessoal, os abundantes, que a gente já viu na aula passada, que são os particípios. O verbo abundante é aquele que tem duas formas para o mesmo verbo no particípio. Ó, o verbo é absolver. Aqui, particípio regular absolvido e o particípio irregular absolto. Lá no infinitivo é envolver, aqui é envolvido no regular e no irregular é envolto. Aqui é expelir, aqui é expelido e aqui é expulso, tá, pessoal? E aí, interessante de observar, a gente vai falar muito disso, com certeza, né? Vocês prestem atenção aqui, ó, a maioria só possui a forma regular, a maioria dos verbos só possui a forma regular, porém tem bastante verbos, né, que só tem a forma irregular, com esses finais aqui. Abrir, por exemplo, ó, é aberto, não tem abrido. Cobrir é coberto, não tem cobrido. Dizer é dito, não tem dizido.
Escrever é escrito, não tem escrevido. E fazer é feito, não tem fazido. Tá, pessoal? Isso aí é importante de vocês perceberem. Atenção, a maioria só possui a forma regular, final idoado. Mas tem esses aqui que eu coloquei para vocês, aqui abaixo, abrir, cobrir, dizer, escrever e fazer, que só tem a sua forma irregular, tá? Final, tô, sou, que a gente viu aí, né, na aula anterior. Pessoal, tá gostando do curso? Tá gostando da aula? Eu tenho um recado para você. Vou pedir para que você me ajude também, curtindo, compartilhando, comentando no vídeo. Você pode me seguir nas redes sociais. Se você quiser ajudar financeiramente, você pode, né, enviar um Pix de qualquer valor para o Pix que aparece na descrição desse vídeo. Pode comprar um dos nossos cursos, né? Isso ajuda bastante também. Ou se tornar membro do canal. A mim só resta agradecer. Bons estudos!